Fala aí, galera botafoguense, tudo beleza? Rapaziada, o Botafogo oficializou hoje a contratação de Arthur Cabral, excelente contratação do Fogão, meu irmão, jogador aí de nível europeu que vem para reforçar o Botafogo aí no Super Mundial, já bidou inclusive, e ele é ex-Palmeiras, os palmeirenses estão arrancando os cabelos, meu irmão, porque eles gastaram milhões aí com o Vitor Roque, com o Paulinho que nem joga, enquanto o Botafogo chegou lá e repatriou um atacante excelente. Eu vou trazer aí as melhores reações dos palmeirenses com essa contratação. Link dos canais na descrição, bora pro vídeo que tá muito bom. Realmente. Falando aqui sobre os nossos adversários, o Botafogo contratou o Montoro, né? O Arthur Cabral será jogador do Botafogo. O Botafogo pagou ali 95 milhões de reais. O Cabral já teve especulações que vinha pro Corinthians, pro Palmeiras, pro Cruzeiro, e agora o Botafogo fechou com ele mesmo. O Botafogo também tá atrás de mais jogadores. O jogador da Inter de Milão, que tá na reserva lá, o Bernardeschi, vários atletas. O Botafogo quer fazer um time ali forte pro segundo semestre. O Botafogo tá sempre fazendo isso, né? No passado foi a mesma coisa, agora de novo. O Fluminense está... Vamos falar sobre ex-Palmeiras que fechou com um rival do Brasil e que também jogará o Mundial de Clubes. Arthur Cabral fechou com o Botafogo. O Botafogo vai pagar cerca de 100 milhões de reais pelo camisa 9, é um novo centroavante. Isso que o John Textor tava aí com as atenções só pro Lyon, hein? Porque Igor Jesus vai para o Nottingham, então Arthur Cabral vem para substituir Igor Jesus. Eles estão montando uma filial do Palmeiras lá também, né, o Botafogo? É Arthur Cabral e Arthur Ponta, entre outros jogadores do Palmeiras ali. Enfim, o Botafogo vem se reforçando e assim, não só o Botafogo, como o Fluminense e o Flamengo, para o Mundial e para a temporada. E para mim liga um alerta, rapaziada, porque o Palmeiras não tem mais olhado para o mercado. A minha pergunta para você é: o Palmeiras precisa de reforços? Para o Mundial tá aí, é o que temos, um timaço, não tenha dúvida, dá para chegar aí numas oitavas, quartas, não sei, quem sabe uma C. Mas o Palmeiras, para o restante da temporada, na minha opinião, precisa de reforços. Até porque Estevão tá saindo, quem chega no lugar do Estevão? A gente vê clubes como, repito, Botafogo e Flamengo, que brigam pelo topo, se reforçando, e o Palmeiras não. Eu acho que o Verdão precisa ter uma ótica diferente no mercado para o segundo semestre, que é onde afunila, onde tem lesões e onde tem muitos jogos importantes, como finais de Brasileirão, finais de Copa do Brasil, finais de Libertadores, não é mesmo? É mesmo. Bom, o Verdão viajou. É o seguinte, meus amigos, Arthur Cabral assina contrato com o Botafogo. O jogador que, inclusive, foi uma das grandes promessas para a equipe do Palmeiras, hoje volta ao Brasil, dessa vez em um clube aí que tem sido uma pedra no sapato do Palmeiras, pelo menos aí na última temporada, que é o Botafogo. E ele vai se apresentar diretamente à delegação do Botafogo lá dos Estados Unidos, porque ele já vem para ser um reforço para o Super Mundial. Neto, o que você acha do Arthur Cabral? Eu vou ser muito sincero com vocês, galera. Tem muitos torcedores do Palmeiras falando assim, ó, tá vendo? Tá vendo? Palmeiras colocou 150 milhões no Vitor Roque e agora tá contratando o Botafogo contratou Arthur Cabral. A gente poderia ter repatriado o cara e tal. Galera, assim, muita gente sempre falou que o Arthur Cabral seria um grande jogador, que não teve espaço no Palmeiras, que foi uma promessa que acabou sendo desperdiçada. Mas eu não acho ele tudo isso não, viu? Não é porque ele tá indo pro Botafogo, não. Imagina. Eu tô falando sinceramente. Imagina. Ele passou pelo Palmeiras e, assim, chegou a ser promessa, mas ele nunca deslanchou de fato. Algumas pessoas falam que ele não teve espaço suficiente para mostrar o futebol dele. Algumas. Só que, não sei, eu não acho que seja um jogador que ia fazer a diferença voltando pro Palmeiras, não. Vamos ver quanto que foi pago no Arthur Cabral. 95 milhões de reais. Não foi um jogador barato, não. E detalhe, o Arthur Cabral, galera, ele é mais velho, por exemplo, que o Vitor Roque. Ele tem 27 anos de idade. Então, Achei que era até mais velho o Arthur Cabral, rapaziada. o Botafogo paga quase 100 milhões de reais num atleta de 27 anos de idade. O Vitor Roque tem 20 anos de idade. Excelente. Meu amigo, o Vitor Roque, ele tem assim
uma projeção, uma possibilidade de crescimento muito grande. De prejuízo também. Porque vamos supor que agora ele tá ansioso, ele tá sendo meio bagre, tá meio sem confiança. Bagre. Só que se daqui a 2, 3 anos ele render, ele ainda vai ter 23 anos. Vocês entenderam Isso continua a grande bagre. diferença? Então, um jogador que se destaca minimamente com 23, 24 anos, ele pode ir para um futebol árabe aí, ó, e o Palmeiras lucrar muita grana com ele. Então existe mais possibilidade do Palmeiras ter lucro com o Vitor Roque, que o Palmeiras pagou quase 150 milhões, do que o Arthur Cabral, que o Botafogo tá pagando 100 milhões. Pra ter lucro, a gente pega o Montoro, né, rapaziada? E olha só, retrospecto do Arthur Cabral, tá? 21 partidas jogadas pela Liga de Portugal, 2 gols marcados e 0 assistências. Não tem absolutamente, galera, nada demais. Depende do recorte também, porque se você pegar aí a temporada dele, todas as temporadas dele na Europa, ele jogou 248 jogos, fez 102 gols e deu 20 assistências, sendo que ele fez apenas 157 jogos como titular. Nada demais. Por exemplo, o Carrascal, Jorge Carrascal, que o Flamengo tá atrás, ele não é um jogador, né? Ele não é um atacante. Ele vai vir mais para cumprir a função ali de meia, alternar com a Arrascaeta. Só que os números dele são muito, mas muito melhores do que, por exemplo, os números do Arthur Cabral, que tá saindo por um valor até maior, inclusive. Então, assim, eu não tô falando porque, você tá com recalque, que isso e que aquilo. Não, não. É porque eu realmente acho que não é um jogador que seja tudo isso, não. Pro Botafogo, é um ótimo reforço, uma boa complementação de elenco, sem sombra de dúvida. Botafogo, galera, tá colocando as cartas na mesa. Acho que contratou, né, só nessa semana, acho que 3 ou 4 jogadores estão chegando aí. Para eles é ótimo, mas não vejo nada demais nele, sobre a minha percepção, sendo que o Arthur Cabral já foi um jogador do Palmeiras e eu já não via nada demais nele ali no Palmeiras também. Cara, louco. Lá. Ô, Gão, fala pra gente aí, o que você acha? Qual time tá chegando mais forte aí pra esse Mundial? Você acha que faltou uma cereja do bolo no Palmeiras ou não? O Arthur Cabral tá chegando lá no Botafogo, né, cara? Eu achei um belo reforço, cara. E o Corrêa também, hein? Joaquim Corrêa da Inter acabou de ser vice-campeão europeu. Nossa, verdade. O Flamengo também fechou com o Jorginho, né? Tá atrás do Carrascal. Verdade. Mas se perder o Gerson... Não, sim, mas o Jorginho... Parece que não vai perder, não. Seria só depois pro Mundial de Clubes, hein, senhor? Foi do Mundial, o Gerson. Mas assim, cara, pra mim, Palmeiras, Flamengo e Botafogo chegam fortes, né? O problema é que o grupo do Botafogo é mais complicado, né? Eu acho que o Palmeiras e o Flamengo... Ao mesmo tempo, a gente é franco atirador. Se os caras não passar de fase, é vergonha pra eles. Se o Botafogo não passar de fase, meu irmão, nada além do esperado. Agora, se o Botafogo passa de fase... O Flamengo tem grupos mais acessíveis aí, que dá pra avançar para umas oitavas de final. Ali nas oitavas eu acho que o bicho vai pegar, dependendo de quem venha. Ouvi falar ontem que os times europeus vão chegar cansados. É óbvio. Mas, cara, eu acho que, sinceramente, é um campeonato moldado para o europeu ganhar, cara. Para essas grandes equipes ganharem. É uma competição muito complicada. E, cara, eu acho que quem avançar ali das oitavas para quartas de final já pode comemorar, porque fez um grande papel no Mundial. Vai ser muito complicado, é muito difícil você conseguir competir com essas equipes da Europa. Cara, a final ontem da Euroleague lá é... Champions League. Champions League. Não é Champions League. Liga das Nações. Liga das Nações. Liga das Nações. Cara, o futebol que esses caras jogam na Europa hoje, cara, é outro nível, cara. É outro nível. A gente não consegue... Talvez se tivesse, por exemplo, um Mundial de Clubes em 2000, em 99, com 4 times brasileiros disputando... Não seria campeão. A gente estaria falando de talvez 2 semifinalistas, 4 nas quartas de final, jogando bem. Só que aquilo, Mamada, falando de hoje agora, cara, a gente tem que entender que o Mundial de Clubes é Copa do Mundo. É aquele formato de Copa do Mundo. Então, a gente pode ter um time avançando condicionado ao chaveamento. Por exemplo, o Fluminense, os botafoguenses estão putos. Estão putos. Quando a gente olha pra internet e fala que o Fluminense tem mais chance de passar com o Botafogo. Alguém tá puto aí? Com isso? Eu acho que isso aí é óbvio, né? Mas essa é a realidade. Por quê? Claro. É condicionamento de Copa do Mundo, gente. O Botafogo é muito melhor que o Fluminense. Porém, o Botafogo tá com o Atlético de Madrid e o PSG. O Fluminense talvez não tenha chance nenhuma de ser líder. Mas talvez seja mais favorito a ser segundo colocado do que o Flamengo. Esse é um grande exemplo aí de time que pode chegar e fazer feio no Mundial. O Fluminense, que tá com um grupo,
tranquilamente na teoria, porque chega na prática, meu irmão, as coisas não são bem assim. E aí faz essa vergonha aí. Pode acontecer, não tô falando que vai acontecer. No seu grupo. Concordo. Porque o Fluminense tem um time da Coreia e um time da África. Concordo. Porra, não dá. Então, são esses condicionamentos que aí vão até a chave. Por exemplo, o Flamengo, pra mim, tem que se matar pra empatar, pelo menos empatar com o Chelsea. Porque eu acho que dá pro Flamengo não perder do Chelsea. O Palmeiras vai ter ganhado do PSG. Pra dar Palmeiras e Flamengo numa quartas de final e um brasileiro ir pra semifinal do Mundial de Clubes nesse cenário do presunto. Inclusive, Facincani, se eu sou você palmeirense, eu torço pro Botafogo na fase de grupos. Eu torço pro Botafogo de verdade. Porque aí, se eu sou líder do meu grupo, eu posso pegar o Botafogo vice-líder, irmão. Claro, exatamente. Lógico que tem que torcer. Quanto mais brasileiro avançar, melhor pra gente. Porque nós 4 sabemos como nós jogamos e tenhamos uma pequena parcela de chance, ou grande chance, vai depender, enfim, dos enfrentamentos. Pô, pegar um Palmeiras no Super Mundial e eliminar os caras, meu irmão. Rapaz, ia ficar pra história, hein? Pra um avançar em cima do outro e passar para uma próxima fase. Lógico que sim. Cara, eu tô colocando esse vídeo aqui porque eu acho assim... Rapaziada, eu vou trazer o Fernando do Não Importa o que Digam, que não falou exatamente da contratação de Arthur Cabral, ele já fez isso em outro vídeo, inclusive elogiando o John Textor, mas ele sempre traz uma reflexão muito bacana, né? E aí eu gostaria de compartilhar ela com vocês, então sigam ele lá se vocês já não seguem. Ele tem 2 canais e esse ele postou no Insta Verde TV. Não é possível, cara, que é o clube do não engajamento, entendeu? Porque, tipo, a vésperas de Mundial, cara, se eu botar aqui, que provavelmente hoje não vai ter nada, mas se eu colocar aqui no ao vivo, Botafogo agora, o Aerofogo, tá com 8,2 mil pessoas assistindo. Isso no Botafogo, tá? No Botafogo. Nosso melhor canal hoje, mostrando o apoio, tava com 4 mil pessoas. Me corrija se eu tiver errado, mas eu tava olhando lá hoje, tá? Então, assim, é o Botafogo, é o bairro, não é? Então, 8 mil pessoas. Se a gente pegar aqui, ó, a BTB tá também mostrando 3,7 mil. A Casa do Botafogo, 2,6 mil. Que às vezes é um canal até com pouca inscrição, entendeu? Não sei, vou ver aqui, ó. Canal com 115 mil, né? Do tamanho do Não Importa o que Digam, vai. Então vocês estão vendo, é esse ponto aqui que eu quero trazer pra vocês, entendeu? A gente, infelizmente, chega nesses momentos e, cara, isso vou falar pra vocês, é desde o comecinho do canal, não é uma parada de hoje, Mundial de Clubes, não. Entenderam? Então aqui, ó, pra vocês, ó. Tá ligado? Então é isso, rapaziada. Essas foram as melhores reações palmeirenses aí, Botafogo aí, rumo ao Super Mundial de Clubes. Se a gente fizer o mínimo, rapaziada, se a gente conseguir fazer o máximo de nós, na verdade, se a gente der o nosso melhor, a gente faz história. Porque vencer o Seattle Sounders é possível. Um empate aí contra o Atlético de Madrid dá pra sonhar. Um empate contra o PSG é muito difícil, meu irmão. Muito difícil de sonhar. Mas se acontecer é histórico. Passar em segundo lugar dessa primeira fase da Super Mundial de Clubes, vai ser histórico, rapaziada. A gente é franco atirador. É diferente quando a gente chega aí contra... naquele Super Mundial, naquele Mundial de Interclubes que a gente pegou, né, o Pachuca, e a gente toma uma porrada. E a gente tá indo preparado, a gente tá indo com reforços, rapaziada. Vamos acreditar, vamos torcer, vamos desfrutar desse momento histórico. Quem imaginava que estaríamos aqui em 2021? Obrigado, John Textor. Só tenho a agradecer. E para os que falavam, para os que criavam crise aí do Botafogo, que o John Textor só pensava no Lyon, que o John Textor estava quebrado, tá aí a resposta, meu irmão. Mais uma vez, John Textor mostrando pra imprensa e pra todo mundo aí que no Botafogo ele manda, e manda muito bem, obrigado. Rapaziada, tamo junto, vou ficando por aqui e até a próxima.